Você está no Profiste, profecias que revelam a segundo advento de Cristo Jesus. Tema 7, parte 2, Cosmovisões em conflitos. Provérbios capítulo 28, verso 18. Sem profecia, o povo se corrompe. Feliz é aquele que observa os mandamentos do Senhor. Em toda a história humana, sempre existiu dois grupos, tanto do lado político como religioso, um liberal e o outro fanático. Nos dias do Senhor Jesus também existiam esses dois grupos, os saduceus e os fariseus. Os saduceus estavam mais voltados para a política e eles tentavam incorporar ideias gregas no judaísmo. Os saduceus eram cristãos liberais de esquerda. Embora fosse partido religioso, os saduceus era mais importante como força política nos dias de Cristo. Os fariseus eram um partido religioso de direita. Eles eram também conservador das tradições antigas. Os fariseus eram um grupo de cristãos fanáticos e conservador de direita. Ele também não aceitava ser repreendido quando Cristo o repreendia ou quando Cristo o aconselhava. Cristo sempre abordou eles como hipócritas. Os fariseus e os saduceus sempre rejeitaram o apelo divino, porque eles criam muito nas suas ideologias políticas. Era uma mistura de ideologia políticas com religião. E isso causava muita hipocrisia na vida de ambos os lados. Cristo sempre repreendeu, Cristo sempre aconselhou esses dois grupos que sempre viravam as costas para sua palavra. Na escolha entre Cristo e Barrabás estavam os dois grupos, os fariseus e os saduceus, clamando para que soltassem não a Cristo, mas sim Barrabás. Essa era a política misturada com religião. O cristão que quer entrar pelos portais celestiais dos céus tem que andar na contramão deste planeta, de todo o sistema. Tem que vencer, tem que confiar e viver na palavra do Senhor Jesus Cristo. Uma repetição surgiu na França de 1798. À direita estava os girondinos, que buscava desenvolver a estabilidade para a França e queria estabelecer uma constituição criadoras de regras para os reis. À esquerda estavam os jacobinos radicais que defendiam ideias iluministas para destruir a ordem antiga, para estabelecer uma nova e muito mais liberal, para formar uma nova sociedade, uma nova natureza humana, cujos poderes seriam limitados. Os dois lados possuíam algo em comum. Nos anos seguintes, seriam enterrados juntos no lamaçal de sangue com os ossos dos reis e rainhas. Mais de 40 mil franceses pereceram, ambos os lados políticos, tanto de esquerda como de direita, lutando cada um pelo seu egoísmo humano. 40 mil franceses pereceram, tanto cristãos como outros. Bíblias foram queimadas, perseguições foram realizadas e muitos pereceram por causa dessa Revolução Francesa, tanto de esquerda como de direita. A pergunta é: por onde começou a Revolução Francesa? Ela começou ou ela deu início através dos livros. Depois veio a queda do rei. A família e a sociedade privada, estabelecida pela própria família, e depois o cristianismo seria jogado por terra pelas ideologias iluministas, marxista, comunista da Revolução Francesa. E foi isso que aconteceu. Não estude ideologias humanas políticas. Elas não têm esperança de vida eterna. Só existe guerras revolucionárias com derramamentos de sangue. As ideologias vão perecer, assim como aqueles que a escreveu um dia. Multidões que seguiram ideias assim como esta foram deixados e abandonados. Ao estudar a palavra do Senhor Deus, de Gênesis até o Apocalipse, verás, amigo, que nenhum que serviu ao Senhor ou que serve ao Senhor hoje, Deus Criador, foi deixado para trás. Pelo contrário, foi perdoado, acolhido e salvo
pelo Deus de amor. Esses dois partidos de esquerda e direita foram criados para dividir famílias e cristãos. Esses dois partidos têm dividido nações, famílias, igrejas e amigos. O cristão de conhecimento nem vai estar do lado da esquerda e nem vai estar do lado da direita, porque ambos no futuro perseguirá a igreja de Deus, unidos, juntos. O cristão tem que ser conservador da sua salvação, na palavra do Senhor Deus. Não deve ser conservador de nenhum partido, porque em breve eles se unirão contra a nossa fé em Cristo Jesus e passará a nos odiar e a perseguir. Tudo é lícito ao cristão, mas existem coisas que precisamos ficar bem longe para não nos afastar do caminho eterno que nos leva a Cristo. Cristo nunca fez parte de nenhum movimento político. Isaías capítulo 55, verso 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. A nossa liberdade está em buscar na palavra do Senhor, porque só ela liberta todo aquele que busca o conhecimento do poder do alto.